Olá pessoal, aqui é o professor Tiago. A gente vai adiantar aqui nossas aulas, né? A fim de que a gente possa entender bem aqui ainda essa história do campo elétrico, né? A gente já viu duas aulas, essa terceira aula de campo elétrico. A gente vai seguir, só para deixar claro, a gente vai seguir sempre essa lógica, né? Aula, 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 questões. No final dessa playlist eu vou passar uma atividade, né? Uma atividade, digamos assim, proposta, tá ok? Para vocês fazerem em casa, quem desejar, né? Claro, ninguém é obrigado a nada. Mas enfim. Então, recapitulando, a gente viu que o campo elétrico nada mais é que o, o resultado, né? O fenômeno resultado da interação da carga elétrica com o meio onde ela se encontra, tá? Então, é claro que também falei que uma explicação mais detalhada vocês só vão encontrar em livros avançados de física ou de divulgação científica, viu? Se você colocar lá, vamos lá, põe lá, divulgação científica, gravitação universal. Aí você vai ver, por exemplo, um livro sobre feito para pessoas que não têm conhecimento técnico, né, sobre gravitação universal, porque o agente que causa, né, o causador do que a gente chama de força gravitacional é o que a gente chama de massa inercial, que todo corpo tem. E também vocês deram uma olhada lá sobre eletricidade para leigos, acho que tem esse livro inclusive, vocês vão ter uma noção assim, o autor dá uma noção muito mais detalhada sobre os porquês não elementares da existência do que a gente chama de força elétrica, né? Então abra uma mente de vocês, tá? A ciência é muito mais do que somente continha ou então explicações feitas numa forma, tá? Ciência é pensar, é questionar, é ir atrás de porquês e não estar interessado unicamente na resposta, mas em como essa resposta pode dar origem a outros indagamentos, outras perguntas, né? Então a gente viu também, né, se o campo gravitacional é o meio onde a massa dos corpos interagem e também o qual podemos observar o fenômeno que o nome tem um nome força gravitacional, né, que é a gravidade. O campo elétrico é o espaço onde a carga interage e que podemos observar um fenômeno que nomeamos de força eletrostática, né? Lembrando que a força eletrostática, dada por essa formulazinha aqui, não lembro se eu cheguei a falar, né? Foi por Coulomb, esse camarada aqui. Se eu não me engano, ele era francês. Mas o que a gente quer ensinar hoje, né? A gente vai ver aqui alguns diagramas de força importantes para nós entendermos, né, o que é o princípio da superposição, que a gente já tinha falado nas aulas anteriores, e como ele é importante para que a gente possa calcular a força resultante e o campo resultante em um sistema com N cargas, né? Ou seja, um número mais do que uma carga, tá ok? Porque a gente já sabe que se o campo é devido a uma carga apenas, ele tem sentido radial, né? Sentido radial, e se for positivo, ele sai da carga, ou seja, as setas no sentido saindo da carga, e quando ele for positivo, ele é negativo, aliás, ele é radial e no sentido entrando para a carga, tá? Como aí está na figurinha que eu desenhei na última aula. Aqui é o princípio da superposição e agora a gente vai entender de forma mais, digamos assim, gráfica, né? O que significa esse princípio da superposição. Então a gente tem, por exemplo, uma carga positiva. Deixa eu desenhar aqui, coisinha linda, a carguinha. Eu sei, gente, meus desenhos são aqui sai meio torto, né? Mas eu desenho até bem, viu? Quando era criança eu queria ser desenhista, mas não vem ao caso, claro. Então aqui, então a gente vai pegar uma carga negativa e a gente vai entender, né, o que acontece com o campo resultante. Então, de forma bem assim simples, a gente sabe que o campo aqui ele sai, né? E aqui o campo entra.
Então, se nós desenharmos uma linha de força, ou seja, pegarmos essas setas aí e ligarmos umas às outras, a gente vai conseguir um desenho mais ou menos assim, ó. Deixa eu apagar assim. Aqui vai estar assim, né? Vai ter uma atração entre elas, né? Então, deixa eu ligar logo aqui, né? Então aqui a gente sabe que vai ter uma atração e aí esse desenho vai ficando assim, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que você já entendeu, né? O sentido aí da... Pronto. Aqui vai, né? Então ela sai, né? Aliás, essa setinha bem que sim tá errada. Por que, professor? Por que tá errado? Você escreveu aí, você errou, foi? Foi, me equivoquei. Então ela sai do positivo entrando no negativo, tá? Assim. Então esse é o princípio da superposição. Por que, professor? Porque é como se fosse uma soma de vetores. Você pode imaginar assim como se fosse uma correnteza, né? Por exemplo, a correnteza. Se tiver aqui um rio e aí a correnteza vier nesse sentido e ao mesmo tempo tiver um redemoinho aqui, né? A água ela não vai simplesmente passar. O que que ela vai? Ela vai tentar se misturar de alguma forma a esse redemoinho e aí a água aqui talvez flua mais à esquerda, né? Assim, ó. Então a gente pode dizer que é a soma desse vetor mais esse vetor do redemoinho e aí o resultante, né? A resultante do redemoinho é justamente o sentido da água após passar pelo redemoinho. Então aqui você pode pensar a mesma coisa, viu, pessoal? Então, se a gente tiver, no caso, duas cargas de sinais positivos e negativo aqui, ó, aliás, um dipolo, né? Isso aqui é chamado dipolo. Dipolo. Tá? Então, se a gente tiver o desenho das cargas é essa. Agora, se a gente tiver no caso duas cargas de sinais iguais, e aqui eu não vou pintar porque nosso tempo é meio reduzido, né? Aí o que eu vou ter? Eu vou ter um vetor aqui e um vetor força aqui. E eu vou ter o que? Uma repulsão, né? Sinais iguais. Então, na verdade, a gente vai ter algo assim, ó. Opa, saindo da carga positiva, né? Olha. E aqui também. Então, essa é a ideia da superposição. Ou seja, os vetores aqui vai haver um instante, não, aqui na distância entre as duas, né, um ponto onde F1, ou seja, F1 é igual a F a menos F2, né, que a gente tinha visto isso. Então, aqui, ó. Tá? Então, essa coisa aqui cai em questão, é clássica aí. Ou seja, sempre existe um ponto. E, para ficar mais claro, não acontece só quando tenho duas cargas. Como eu disse anteriormente, o princípio da superposição ele me ensina como encontrar o campo e a força resultante em um sistema que seja de n cargas, tá? Então, como eu posso dizer, deixa eu só botar aqui, eu estou tentando desenhar um triângulo, gente. Formas geométricas, é bom que essa mesa tem tudo. Deixa eu ver. Tá aqui. Então tá aqui um triângulo, né? Tá bom para visualizar, né? Deixa eu aumentar ele. Pronto. Então você imagina assim, né? Tem uma carga positiva aqui, uma carga negativa aqui e uma carga positiva aqui. Então nota que nesse triângulo ele é equilátero, tá? Então aqui
essa linha aqui é igual a essa aqui, que é igual a essa aqui. Isso ajuda para a gente calcular. Então nota que se aqui vai ter uma força de repulsão, ao mesmo tempo aqui vai ter uma força de atração entre as cargas, né? Então o campo resultante, eu não vou fazer essa conta, eu vou deixar para fazer essa conta aqui nas questões. Então eu vou ter F1 aqui, eu vou ter F2, eu vou ter F3, né? E aí, em um sistema de coordenadas quadricular, eu vou poder decompor, né, meu princípio da superposição. Então a força resultante vai ser igual à força em x, né? Aliás, o módulo, esse aqui é ao quadrado, né? Então vai ser ao quadrado mais f y ao quadrado, tá? É aquele sistema lá que a gente aprende mecânica, né, da somatória de vetores, do módulo, né? E aí, mas aí quem sabe como é que eu vou saber quem é x e quem é y? Aí eu vou decompor, né? Então eu vou ter uma componente em x e y de cada uma das forças, tá? De cada uma, sem exceção, tá? Então vai ter em y e outra em x, respeitando a relação, né, de atração, repulsão, tá? Então eu quero que vocês entendam. Isso também serve para o campo eletromagnético, não, campo elétrico. Sim, serve. E aqui a gente vai ver que esse é um método não tão fácil de calcular, tá? Não é tão fácil porque é soma vetorial. Se é vetor, você depende de quê? Módulo, direção e sentido, tá? Então, módulo, direção e sentido, digamos assim, você fica mais se arriscando mais, porque se errar a direção, é aquela história, errou o sinal, muda o resultado do resultado final, né? Então você fica mais suscetível ao erro. A gente vai ver que existe uma lei, a lei de Gauss, né? Para esse sistema, para a gente achar o campo resultante, né? E é isso. Por enquanto a gente vai focar nesse entendimento que é o princípio da superposição, que na verdade é uma soma vetorial, né? Aí você sempre lembra do caso do rio e o redemoinho aqui e a correnteza, né? A correnteza simplesmente não vai passar despercebida esse fluxo de água aqui, né? Ela vai ser de alguma forma moldada, né? E aí o vetor da correnteza mude, né? Vai mudar. Então ficar aí esperto nessa questão, tá? Mas por enquanto é só. Próxima aula a gente vai fazer questões, né? Por enquanto eu vou dar algumas dicas e alguns tópicos de aprofundamento durante as questões, que eu acho mais interessante a gente fazer isso. No final da aula eu vou deixar uma tarefa, tá? Vou tentar linkar ela no vídeo aqui e aí a gente consegue dar prosseguimento, tá? Pois até mais, pessoal.